amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos começar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo que seja de acordo com a vontade do Senhor, para a edificação da igreja, a salvação das almas, e para a nossa edificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também possa interceder por nós, para que possamos aprender com ela a guardar a palavra de Deus no coração e praticar assim como ela praticou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na santa paz, nas bênçãos do Senhor. E antes de gravar o nosso vídeo de hoje, o meu recado de sempre, conto com vocês, com a inscrição de vocês, compartilhe os nossos vídeos, deixe aí um like, comente os nossos vídeos, gente, para que o nosso canal possa crescer, tá bom? A gente precisa aí da ajuda de vocês, ok? A gente precisa evangelizar mais pessoas, tem muita gente, muitos católicos que precisam de evangelização nesse mundo que nós estamos vivendo aí, onde as seitas estão só crescendo. Mas a gente precisa evangelizar os católicos, tá? A gente precisa ser uma igreja que vá ao encontro daqueles católicos que deixaram a igreja, tá? Então a gente precisa trazer esses católicos de volta, tá? Então tem até um livro chamado Católicos Voltem para Casa. Você que é católico e deixou a igreja, volte. Você que está afastado, volte. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje eu pretendo encerrar o estudo do catecismo sobre a igreja, tá? Assim como nós fizemos aí 25 aulas sobre Jesus, a cristologia, eu acho que hoje dá para a gente encerrar o estudo da igreja, eclesiologia, tá? Já passamos aí por todas as fases da igreja, una, santa, católica, apostólica, as vocações da igreja, falamos nas aulas passadas sobre a comunhão dos santos, que é a igreja que tem 3 dimensões: a igreja da terra, militante, padecente no purgatório e triunfante no céu, que é uma igreja só, o corpo de Cristo, tá? Fundada sob Pedro e os apóstolos, tá? A família de Deus. E na aula passada falamos sobre a mãe da igreja, que é a Virgem Maria, que se ela é mãe de Cristo, ela é mãe da igreja. Fizemos aí 2 aulas sobre Nossa Senhora, mãe da igreja. São José é o patrono da igreja, o pai, porque o pai é adotivo, então também é bom a gente frisar que São José é o pai adotivo de Jesus. Então a igreja, no ano de 1870, o Papa Pio IX proclamou São José patrono universal da igreja católica, tá bom? Por isso que todas as igrejas devem ter uma imagem de Jesus, da Virgem Maria e de São José, que são os patronos da igreja, a mãe da igreja e o pai da igreja, que é São José. Mas a nossa aula de hoje, abra o catecismo aí, se Deus quiser nós vamos encerrar
É a página 276 do Catecismo Amarelinho, tá? Creio no perdão dos pecados. O que isso tem a ver com a igreja? Isso faz parte do nosso credo. O credo, eles são 12 artigos, 12 dogmas, 12 verdades de fé. Então nós dizemos lá na oração do credo, creio no perdão dos pecados. E o que isso tem a ver com a igreja? Quem perdoa pecados é Deus. Né? No Antigo Testamento, os judeus, só Deus podia perdoar pecados. Tanto que quando Jesus perdoa pecados, os fariseus acham que ele está blasfemando, porque não reconhecem Jesus como Deus. Então, para os judeus, só Deus pode perdoar pecados. A igreja também ensina isso. Só que, olha só, Jesus deu esse poder para a sua igreja. Tá? Por isso que a igreja tem o poder de perdoar pecados em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, quando o padre perdoa o nosso pecado no sacramento da confissão, não é o poder dele, é o poder de Cristo através dele. Tá bom? Então é por isso que tem a ver com a igreja. Jesus entregou isso para a igreja no sacramento da confissão. A nossa aula de hoje não é sobre confissão. Hoje eu não vou abordar o sacramento da confissão. Não. Eu vou abordar o perdão dos pecados que Jesus adquiriu com a sua morte na cruz. Muita gente pergunta, por que Jesus morreu na cruz e o povo continua pecando? Gente, Jesus conseguiu na cruz o perdão que a igreja administra no sacramento. Tá? Agora, o pecado continua, as pessoas continuam. Até Jesus voltar vai haver pecadores. Agora, quando a gente pecar, o sangue de Jesus pode nos lavar através do sacramento da confissão. Então, esse creio no perdão, né, no credo, nós falamos creio na remissão dos pecados. Remissão quer dizer perdão. Então, aqui o Catecismo vai abordar isso. No parágrafo 976 diz assim: o símbolo dos apóstolos. O que é o símbolo dos apóstolos? É o credo. Por isso que a igreja ensina que o credo ele veio dos apóstolos. Tá? Aí você poderia me perguntar assim, mas como que veio dos apóstolos se não está na Bíblia? A oração do credo não está na Bíblia, mas o fundamento está, a base está. Agora a oração do credo não está na Bíblia, mas por que então veio dos apóstolos? Porque veio pela tradição. A igreja ensina que muitas coisas que os apóstolos ensinaram não foram escritos na Bíblia. Então está na tradição da igreja e o credo é um deles. Aonde está escrito que os sacramentos são 7? Está lá os 7 sacramentos. Né? A Bíblia fala do batismo, da Eucaristia, bonitinho. Mas como é que a igreja sabe que são 7 sacramentos? Porque veio da tradição. Então, olha o que o Catecismo diz aqui. O símbolo dos apóstolos correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo. Então a igreja perdoa os pecados pelo poder do Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Tá? Mas também com a fé na igreja, que é o corpo de Cristo, e na comunhão dos santos, que nós vimos nas aulas passadas. Então, gente, a igreja é uma só. Então, a igreja da terra se une à igreja do purgatório e à igreja do céu. Né? Quem que está lá no céu? Deus, com os anjos e os santos. É uma igreja só. Então, aqui na terra, a igreja ministra os sacramentos pelo poder do Espírito Santo, através da comunhão dos santos, que é uma igreja só. Então, não existe só uma igreja, a igreja da terra, não. Existe a igreja da terra, a igreja do céu e a igreja do purgatório, que é uma igreja só em 3 dimensões. Entendeu? Foi dado ao Espírito Santo, a seus apóstolos, que Cristo ressuscitado lhes conferiu seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Aonde está escrito isso? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Depois você pode ler lá. Tá? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os pecados não forem perdoados, não serão perdoados. Então quer dizer, Jesus deu à igreja o poder de perdoar pecados. Então o Padre, em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo, que não é dele, ele tem autoridade para perdoar pecados.
Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente falar, eu não confesso com o padre que ele é um pecador. Claro, ele é um pecador, mas o poder não é dele. Quando ele absolve os nossos pecados, o poder ali não é dele, é de Cristo. Todos os 7 sacramentos, gente, são ministrados no poder de Jesus através do Espírito Santo. Então o padre pode ser o maior pecador do mundo. Tá? Isso aí nós vamos estudar em sacramentos, eu vou explicar isso melhor. Mas não tenha vergonha de se confessar com o padre. Não tenha medo. Tá? Por quê? Porque ele tem poder para perdoar o seu e o meu pecado. Jesus deixou isso para a igreja. Leia lá João capítulo 20, versículo 22 e 23. A segunda parte do catecismo tratará explicitamente do perdão dos pecados pelo batismo. Então, os sacramentos perdoam os nossos pecados. Primeiro, o batismo. O batismo perdoa o pecado original. Por isso que a criança, quando é batizada, apaga o pecado original. E se for adulto, claro, a criança não tem pecado pessoal, mas tem um pecado original, de carência. Se for um adulto, aí perdoa o pecado original e o pecado pessoal. Tá? Entenda, né? Tem 2 tipos de batismo na igreja. Né? O batismo de criança, que é o que a igreja pede, mas tem muita gente que às vezes só é batizado adulto. Se a criança for batizada, apaga o pecado original, porque ela não tem pecado pessoal ainda. Agora, se for um adulto, o batismo perdoa o pecado original e os pecados pessoais. Entendeu? Então o batismo é importante por causa disso. Pelo sacramento da penitência, ou seja, da confissão. Então, depois que você é batizado, se você for batizado criança e você cometeu um pecado, aí o sacramento, aí para te perdoar tem que ser o sacramento da confissão. Então isso quer dizer o quê? Não tem esse negócio, eu me confesso direto com Deus, como dizem os irmãos protestantes. Não. Nós católicos não temos isso. Tá? Pecado tem que ser confessado com o sacerdote da igreja. Jesus mandou. Tá lá. Leia de novo. João 20, 22 a 23. Jesus deu poder para os apóstolos, na qual os padres fazem parte, através do sacramento da ordem, por isso que eles são ordenados pelos bispos, que são sucessores dos apóstolos. E os bispos em comunhão com o Papa, que é sucessor de Pedro. Por isso que a igreja é apostólica, vem dos apóstolos. Então o poder da igreja não vem dela, vem de Cristo. Okay? Então quando o padre perdoa, você está perdoado. Se o padre não perdoar o seu pecado não está perdoado. Ele tem poder para isso. Nós vamos explicar isso no sacramento da confissão. Ok? Pelos outros sacramentos, sobretudo a Eucaristia. A Eucaristia também perdoa, né, os nossos pecados. Mas, se você cometer um pecado grave, mortal, você precisa se confessar para você comungar. Ok? Se você cometer um pecado mortal, os pecados que ferem os 10 mandamentos, você precisa se confessar para comungar. Você não pode receber a Eucaristia estando em pecado mortal. Porque aí você comete um outro pecado chamado de sacrilégio. Aí você está abusando do sacramento. Você está sujando o corpo de Cristo. Ok? Por isso, basta aqui evocar sucintamente alguns dados básicos. Então aqui o catecismo vai começar a explicar mais detalhadamente sobre isso. Vamos ver. O parágrafo 977. Um só batismo para o perdão dos pecados. Então vamos ver o que diz o catecismo aqui sobre, né? Isso aqui é importante, gente. Um só batismo para o perdão dos pecados. Então antes de ler eu já quero colocar uma coisa aqui. Que o catecismo fala e que a Bíblia também fala. Um só batismo, gente. Esse povo aí que fica batizando mais de uma vez. Gente, isso aí você está abusando de Deus. Deus fala que não pode repetir o batismo. Tá? Então, pelo amor de Deus, você que é católico, não caia nessa. Não fique batizando mais de uma vez. Às vezes o católico vai para essas seitas aí e batiza de novo. Não vale. O batismo não é válido. Não pode cancelar o batismo. Uma vez batizado, batizado para sempre. Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos abusar de Deus, não vamos abusar da misericórdia de Deus. Deus é bem claro. Haverá um só batismo. Então, o batismo não pode ser repetido. Nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo. Jesus disse lá, olha aí. Ide por todo o mundo, palavras de Jesus, tá? E proclamai o evangelho a toda criatura.
Aquele que crer, ou seja, a fé, e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Aí você poderia me perguntar assim, mas a criança não tem fé, para que então a igreja batiza a criança? A criança não tem fé, mas a igreja tem fé, o pai e a mãe têm fé, os padrinhos têm fé, e você vai esperar quanto tempo para batizar essa criança? Não. Você espera 10, 15, 20 anos para vacinar a criança? Para dar comida à criança? Não. Para dar banho na criança? Para dar comida à criança? Então por que tem que esperar 10, 15, 20 anos para dar o batismo que apaga o pecado original da criança e faz ela filha de Deus, irmã de Jesus Cristo, membro da igreja? Por que você vai esperar 10, 20, 15 anos? E outra, você sabe o dia de amanhã? E se essa criança morre sem batismo? Só a misericórdia de Deus para salvá-la. Está bem claro aqui. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem morrer sem batismo, só pela misericórdia de Deus. Entendeu? Então, gente, a gente não pode ficar brincando com essas coisas, pelo amor de Deus, porque hoje está essa moda de não querer mais batizar as crianças. Vou esperar crescer para ver se a criança quer ser batizada. Olha até onde chega o mundo sem Deus. Olha até onde. Antigamente, a criança já nascia e já era batizada. Tinha criança que já era batizada até no hospital, na Santa Casa, que antigamente as crianças nasciam até nas Santa Casas de Misericórdia, nos hospitais. É por isso que eu falo, as pessoas tinham Deus, tinham o temor de Deus. Hoje acabou o temor de Deus, acabou essas coisas. Nós viramos um mundo tão paganista, de pagãos, que jogou Deus de lado, que as coisas de Deus hoje estão sendo jogadas para escanteio. Esperar crescer para ver se a criança quer ser batizada. É o pensamento das pessoas hoje. O batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo, morto por nossos pecados, ressuscitado para nossa justificação. Está lá em Romanos capítulo 4, versículo 25. Para que nós também vivamos uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4. Então, está bem claro. No batismo nós somos sepultados com Cristo na sua morte e somos ressuscitados. Por isso que não sei se você já percebeu, né? Coloca a criança, né? Coloca a criança e depois derrama a água 3 vezes na cabecinha dela. Então, quando a gente coloca a criança ali e levanta, quer dizer o quê? Né? A criança morre, né? Na morte de Cristo e ressuscita com Cristo para uma vida nova. É o que o catecismo está dizendo aqui. Entendeu, gente? Então, claro que a criança não tem pecado ainda, mas tem o pecado original que nasce com a criança. Está lá no Salmo 50. Entendeu? Agora, se for um adulto, aí perdoa tudo. Pecado pessoal, original e tudo. Então, o primeiro sacramento que perdoa os pecados é o batismo. Ok? 978. No momento em que fazemos a nossa primeira profissão de fé, recebendo o santo batismo, que nos purifica, o perdão que recebemos é tão pleno e tão completo que não nos resta absolutamente nada a apagar, seja do pecado original, olha aí, tá vendo? Então, gente, a única coisa que apaga o pecado original é o batismo. O pecado original, gente, é um pecado de carência, não é de culpa. Todos nós nascemos com ele. Vem de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais. Não é do seu pai e da sua mãe, não. É de Adão e Eva, vem lá do começo do mundo. Que todo homem, toda mulher nasce com ele. Então só o batismo apaga o pecado original. Seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade, se for um adulto, não é? Nem nenhuma pena a sofrer para expiá-los. Contudo, a graça do batismo não livra ninguém de todas as fraquezas da natureza. Pelo contrário, ainda temos de combater os movimentos da concupiscência, que não cessam de arrastar-nos para o mal. O que o catecismo está dizendo? O fato da gente ser batizado e apagar o pecado original, fica a sequela. O que quer dizer isso? O que o catecismo diz aqui e a Bíblia fala. Essa concupiscência, a tendência ao mal. O Lutero, ele questionava isso.
Por que o batismo de criança apaga o pecado original, sendo que continua essa tendência ao mal? Mas veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa concupiscência, essa tendência ao mal é por causa da nossa natureza, que o pecado original feriu. O pecado original é apagado. Agora veja, as sequelas, não é? Ela continua. Tanto que a gente comete pecado. Por que a gente comete pecado? Depois do batismo, depois da confissão, a gente confessa e depois continua pecando. Por quê? Por causa do pecado original, que feriu a nossa natureza humana. Entendeu? Enquanto houver homem e houver mulher nessa face da terra, vai haver pecado, vai haver essa tendência ao mal que São Paulo fala lá na carta aos Romanos. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu faço o mal que eu não quero. Isso é o quê? Isso é a concupiscência. Mesmo o pecado original sendo apagado em mim, ainda fica aquela sequela. Entendeu? Mas o pecado original é apagado. Entendeu? O fato de eu pecar novamente não quer dizer que o batismo não apagou o pecado original. Apagou. Entendeu? Infelizmente, a nossa natureza foi enfraquecida pelo pecado original. Então fica sequela. Entendeu? Então uma coisa não altera a outra. Ok? Esse é o parágrafo 978. O 979 diz assim: neste combate, olha aí, então o catecismo diz que isso é um combate. Toda a nossa vida, gente, é um combate entre o bem e o mal, entre o pecado e a graça. Entendeu? Contra a inclinação para o mal. Então todos nós temos essa inclinação para o mal, que São Paulo diz lá na carta aos Romanos. Quem seria suficientemente forte e vigilante para evitar toda ferida do pecado? Então, ninguém consegue evitar todos os pecados. Infelizmente, ninguém consegue. Se, portanto, era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados. Então, quando acontecer da gente pecar, Jesus é esperto. Então, Jesus já sabia que a gente iria pecar. Então, ele deixou o remédio, a confissão, o perdão dos pecados pela igreja. Entendeu? Também era preciso que o batismo não fosse para ela o único meio de servir-se dessas chaves do reino dos céus, que havia recebido de Jesus Cristo. Era preciso que ela quem? A igreja, fosse capaz de perdoar as faltas de todos os penitentes, ainda que tivessem pecado até o último instante de vida. O que o catecismo está dizendo? A igreja preparou 2 remédios contra o pecado: o batismo e a confissão. O primeiro remédio é o batismo, mas se você tomou o remédio e adoeceu de novo, tem um segundo remédio, que é a confissão. Entendeu? Gente, Jesus é muito esperto. Tá? Jesus é Deus, Jesus sabe de todas as coisas, Jesus é onisciente. Ele sabia que nós somos fracos. Então ele deixou os remédios. O batismo está lá, né, no Evangelho de São Marcos, e a confissão está lá no Evangelho de São João. É uma pena que os católicos usam tão pouco o sacramento da confissão. É uma pena. Só usam na Semana Santa no mutirão. No multidão lota. Entendeu? Mas, gente, nós temos que voltar, nós temos que parar com esse medo da confissão. Quando a gente for estudar os sacramentos, eu vou aprofundar sobre isso. Você vai ver a maravilha que é. E outra coisa, o sacramento da confissão não é só para perdoar pecados, ele é um sacramento de cura. Ele cura o coração da gente. Quando você sai de lá, você sai renovado. Você pode até mesmo conversar com o sacerdote. Claro que você tem que contar o seu pecado, mas você pode até, vamos dizer assim, abrir o seu coração para o sacerdote vai te ouvir. É como se fosse o próprio Jesus ali. Gente, todas as vezes que eu me confessei, já me fizeram tanto medo. Mas a confissão, o padre vai te esculhambar. Nunca o padre falou nada, pelo contrário. Comigo nunca. Sempre foi, conversou comigo, me aconselhou, me ouviu e perdoou os meus pecados, gente. Você quer coisa melhor do que isso? É o único tribunal, a igreja ensina, que você sai como réu e volta como inocente. No juízo humano, você pode ser condenado. Na confissão, gente, na maioria das vezes você sai
perdoado. Você só não sai perdoado se você não se arrepender. Se você não se arrepender, o padre não pode te perdoar. Entendeu? Agora, se você se arrepende de coração, mesmo que você volte a cair no mesmo pecado, pela sua fraqueza, mas você sai perdoado da confissão. Tá? Então, gente, não fique com medo. Tá? Vá se confessar. É o único remédio que nós temos para o perdão dos nossos pecados. 980. É pelo sacramento da penitência, da confissão, que o batizado pode ser reconciliado com Deus e com a igreja. Então, outra coisa. Olha o que o catecismo está dizendo. Você se reconcilia com Deus e com a igreja. Por quê? Porque quando você comete um pecado, você não pecou só contra Deus. Por isso que não pode, eu confesso com Deus. Não. Você tem que confessar com o ministro da igreja, que é o padre. Por quê? Porque você fere a igreja também, porque você é membro do corpo de Cristo. Então, São Paulo diz isso na carta aos Coríntios, está lá, na carta aos Coríntios capítulo 12, primeira carta aos Coríntios capítulo 12, versículo 7. Fala lá bem claro, quando um membro sofre, todo mundo sofre junto. Quando um membro se alegra, todo membro se alegra junto. Isso quer dizer o quê? A igreja, que é uma só. Você é um membro da igreja. Se você peca, você fere a igreja. Então você tem que se confessar também com o ministro da igreja para você se reconciliar com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então não é só com Deus. Primeiro com Deus, lógico, né? Mas também com a igreja na qual você faz parte. Te deixou menos santo. Entendeu? Então, olha que bonito o catecismo diz. Sua reconciliação com Deus e com a igreja. Por isso que você não pode se confessar com Deus. Você tem que confessar só com Deus. Tem que confessar com o sacerdote da igreja. Entendeu? Os padres da igreja, com razão, chamavam a penitência de um batismo laborioso. Olha que bonito. O sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que caíram depois do batismo. Então, se você cometer um pecado depois do batismo, é a confissão que vai te dar a absolvição do seu pecado. Entendeu? Então, gente, não deixe para a última hora. Se confesse antes de você morrer. Se arrependa e busque um sacerdote. Até isso, gente. Antigamente, as pessoas tinham isso. Não queriam morrer sem mandar chamar o padre onde ele estivesse para se confessar, nos hospitais, a pessoa que estivesse morrendo, não é? É duas coisas. É o batismo, né, também, a confissão e a unção dos enfermos, que antigamente era extrema unção. Né? A pessoa já logo, quando ia morrer, manda chamar um padre para me confessar e para me dar unção dos enfermos. Uma coisa que eu acho muito bonito, gente. Por exemplo, eu gosto muito de novela mexicana. Por quê? Lá no México, eu vejo muito isso. As pessoas, quando estão vendo que vão morrer, já chamam logo o padre. Manda chamar o padre lá. O México, gente, é o segundo país mais católico do mundo. O México. Eu vejo isso nas novelas. Tá? Então, quando a pessoa está morrendo, é a primeira coisa que eles fazem, antes de chamar a família. Antes mesmo de chamar a família, já chama o padre para poder se confessar e dar unção dos enfermos. Até isso, gente, você não vê mais isso. Eu não vejo nenhuma família, o defunto está lá, o doente está lá à beira da morte, eu não vejo ninguém chamar o padre para fazer uma oração, para poder fazer o defunto se confessar e dar unção dos enfermos para ele. Até isso se acabou. Olha como é que o nosso povo virou pagão. Entendeu? Infelizmente. Assim como o batismo é necessário para os que ainda não foram regenerados. Então, tá bem claro, gente. Bem claro mesmo. Batismo, esses dois sacramentos, tá? São dois sacramentos importantíssimos que as pessoas não dão valor, mas que a gente não pode brincar com eles. É o batismo e a confissão. Tá? Então, se você cometer um pecado grave, gente, vá até um sacerdote. Pelo amor de Deus, não fique com pecado na alma. E se você morrer? Entendeu? Então, esse é o parágrafo 980. O 981 vai falar do poder das chaves. Então, Jesus entregou para a igreja o poder das chaves. O que é o poder das chaves? Abrir e fechar. Falou lá para Pedro. Gente, a gente tem que entender isso.
Por favor, leia esses dois textos. Mateus 16, 18 e Mateus 18, 18. Anote esses dois textos, por favor, e leia depois na sua Bíblia. Mateus 16, 18 e Mateus 18, 18. Em Mateus 16, 18, Jesus fala para Pedro, que é o Papa: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Entendeu? Jesus falou para Pedro, para o Papa. Em Mateus 18, 18, Jesus falou para todos os apóstolos, os 12 apóstolos, ou seja, Pedro e os bispos, ou seja, o Papa e os bispos, que representam, são sucessores dos apóstolos. Mateus 18, 18, Jesus fala para os apóstolos a mesma coisa: tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, eu desligo no céu. Isso quer dizer o quê? O Papa e os bispos, a igreja, os padres, né, a hierarquia da igreja, tem o poder das chaves de ligar e desligar, perdoar pecados, abençoar o povo, não é? Gente, o padre é ordenado para isso, o bispo é ordenado para isso, o Papa ele é ungido para isso, tá? Para abençoar o povo de Deus, ministrar os sacramentos, entendeu? É para isso. Não é por isso que eles não casam. Por que padre não casa? Para ficar justamente para fazer isso. Abençoar o povo em nome de Deus, não é? E ministrar os sacramentos. Principalmente os sacramentos que eu já acabei de falar. Bati todos os 7 sacramentos. Entendeu? Então vamos ver o que o catecismo fala aí do poder das chaves que só a Igreja Católica tem. Isso, gente, isso não é menosprezar as outras religiões, não. Tá? Já falei aqui, nós respeitamos todas as religiões, mas Jesus quis assim. Se você quiser discutir com Jesus, tudo bem. Está bem claro, leia os textos que eu falei, Mateus 16, 18, Mateus 18, 18, leia lá que você vai ver. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana tem o poder das chaves de Cristo, de ligar e desligar, perdoar pecados e abençoar o povo de Deus, em nome de Cristo. Entendeu? 981. Depois da sua ressurreição, Cristo enviou seus apóstolos para anunciar a todas as nações o arrependimento em seu nome, em vista da remissão dos pecados, ou seja, do perdão dos pecados. Isso está lá em Lucas capítulo 24, versículo 47. Depois você pode ler lá, vai anotando esses textos aí, tá? Este ministério de reconciliação, que está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, os apóstolos e seus sucessores, tá vendo? Então, os nossos bispos são sucessores dos apóstolos, como o Papa é sucessor de Pedro. Isso aí, gente, não sou eu que estou dizendo, isso aí é a história que diz, ok? Não o exercem somente anunciando aos homens o perdão de Deus merecido para nós por Cristo e chamando-os à conversão e à fé, mas também comunicando-lhes a remissão dos pecados pelo batismo, que eu já expliquei, e reconciliando-nos com Deus e com a igreja, que eu também já expliquei, graças ao poder das chaves recebido de Cristo. Mateus 16, 18, Mateus 18, 18. Tudo aquilo que eu já expliquei, o catecismo está falando. A igreja, olha só, parágrafo 981. Leia aí depois para você não achar que eu estou inventando, tá? A igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela, na igreja, até Jesus voltar, a remissão, ou seja, o perdão dos pecados pelo sangue de Cristo. Então, gente, o padre perdoa não é pelo sangue dele, não é pelo poder dele, é pelo sangue de Cristo. Por isso que o padre ele se paramenta para confessar. Ele usa a estola, que é o símbolo do quê? Do poder de Cristo. Tá? Por isso que o padre não atende confissão de qualquer jeito. Ele está paramentado. Entendeu? Por isso que todos os 7 sacramentos o padre tem que estar paramentado. Não pode ser de qualquer jeito. Porque ele está ali ministrando em nome de Cristo. Entendeu? Pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Então, quando ele perdoa os pecados, é pela ação do Espírito Santo, não é pela ação dele. Por isso que tem poder. Por isso que acontece o perdão.
Você é perdoado. É perdoado. Por quê? Porque não foi ele que perdoou, foi Deus através dele. Então, quando o Papa fala, eu perdoo os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está perdoado. Por quê? Porque não é ele, é Deus que age através dele, através do Espírito Santo, pelo sangue de Cristo, que ele conseguiu na cruz para nós. Entendeu? É nesta igreja que a alma revive. Que alma? O Espírito Santo. Ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou. Então, aonde que Cristo nos salvou, gente? Jesus nos salvou pela cruz, pelo lenho da cruz. Nós celebramos isso agora na Semana Santa. Mas isso aí, gente, quando é que isso aí é ministrado? Através dos 7 sacramentos. Por isso, gente, que só na Igreja Católica tem os 7 sacramentos. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes não têm os sacramentos. Por isso que é um perigo o católico ir para lá. Com todo o amor do mundo. Estou falando aqui para os católicos. Não estou falando para quem é protestante. Quem é protestante, nasceu protestante, amém, aleluia. Se você é feliz, continue feliz. Mas você que é católico e abandona a igreja, você perde os sacramentos. Porque lá não tem nenhum sacramento. Não tem. Principalmente o da ordem. Eles não têm o sacramento da ordem, porque perderam. Lutero rompeu com a igreja. Todos os protestantes romperam com a igreja. Eles não têm o sacramento da ordem. E os sacramentos são ministrados, esse poder das chaves que Jesus está falando, é pelo sacramento da ordem. O padre, quando ele é ordenado, o bispo impõe as mãos sobre ele, e ali acontece o sacramento da ordem. Quando o bispo é ordenado pelo Papa, o Papa faz a mesma coisa. Entendeu? E o Papa já é eleito já diretamente pelo Espírito Santo, ali no conclave ali. É o próprio Deus quem escolhe. Entendeu, gente? Então, essas coisas não são brincadeira. As pessoas acham que essas coisas são brincadeira. Gente, essas coisas vêm de Deus. E com as coisas de Deus a gente não brinca. De Deus não se zomba. Então, você que é católico, pelo amor de Deus, não deixa a igreja, pelo amor de Deus. Você tem tanta coisa aqui maravilhosa. Por isso que eu falei na aula passada, nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de nada de outra religião. Que cada um seja feliz na sua religião. Mas você que é católico, você não precisa de nada. Nós temos tudo. Nós temos 7 sacramentos aí à sua disposição. Você tem batismo, você tem crisma, você tem confissão, você tem eucaristia, você tem ordem, você tem matrimônio, você tem unção dos enfermos. O que mais você quer? Jesus conseguiu isso com o sangue dele na cruz. O que mais você quer? Aí você fica procurando essas coisas aí que não levam a nada. Agora está com esse negócio agora de procurar esse negócio de reiki, de meditação não sei de quê, yoga. Gente, essas coisas não salvam, não. Essas coisas vêm lá do budismo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Essas coisas vêm do budismo, não tem nada de cristianismo. Entendeu? Ah, mas não faz mal, mas bem também não faz. Entendeu? Essas coisas, gente, não são para nós cristãos. Essa coisa aí é para quem quer viver lá na religião deles. Mas católico viver esse tipo de coisa, não concordo com isso não. Você não precisa de mais nada. A igreja te dá tudo. Parágrafo 981. O 982 diz assim: não há pecado. Olha, gente, isso aqui é lindo demais. Olha só, parágrafo 982. Não há pecado algum, por mais grave que seja, presta atenção, que a Santa Igreja não possa perdoar. Então, mas o meu pecado não tem perdão. Como não tem perdão? O seu pecado é maior do que o sangue de Cristo? Você está blasfemando, meu irmão. Ah, mas o pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse que tem um pecado que não tem perdão. A igreja ensina também isso. Mas o pecado do Espírito Santo é um pecado da pessoa não querer se converter. Aí Deus não pode perdoar. Mas se a pessoa estiver arrependida, não tem pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. Tem alguns pecados que a pessoa fica até excomungada da igreja. Por exemplo, o aborto. Uma pessoa que comete aborto, ela está excomungada, fora da igreja. Mas se ela se arrepender, ela pode voltar. Pode. Tem 7 pecados que a igreja ensina que a pessoa é excomungada. Entendeu? Mas se a pessoa se arrepender, ela pode voltar. Porque a misericórdia de Deus é muito maior. Então, gente, a igreja, através do padre, pode perdoar qualquer pecado, desde que a pessoa se arrependa. Se a pessoa não se arrepender e está com o coração duro, aí não tem como. Aí
aí Deus não tem como perdoar e nem a igreja. É aqueles fariseus da época de Jesus. Viram a misericórdia de Deus ali em pessoa, viram ali com a própria, né, e o próprio Jesus ali, e ficaram com o coração duro. Mataram Jesus. Não é? Preferiram Barrabás, um assassino, do que Jesus. É o pecado contra o Espírito Santo. É você não querer se converter. Tanto que Pilatos queria soltar Jesus. Eu não vejo nele nada de ruim. Mas o povo, não, crucifica, mata ele. Agora, se você não se arrepende, Deus não tem como te perdoar. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Mas se você está arrependido, não importa, você pode ter roubado, matado, prostituído, não há pecado que a igreja não possa perdoar, desde que você esteja arrependido. Tá? Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Olha aí, tá vendo? Então tá bem claro, a igreja pode perdoar qualquer pecado, desde que a pessoa se arrependa. Se a pessoa não se arrepender, aí não tem como. Entendeu? Cristo, que morreu por todos os homens, olha aí, então Jesus morreu por todos, quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Isso está lá em Mateus 18, versículo 21 e 22. Então, gente, você pode pecar 10 vezes. Se você se arrepender, Deus te perdoa as 10 vezes. Agora, não abuse da misericórdia de Deus. Ah, Deus é misericordioso, então eu vou pecar à vontade. Não, aí não. Você está abusando de Deus. Você pode cair por fraqueza, é diferente. Todos nós caímos por fraqueza. Deus vai te perdoar. Agora, se você está fazendo aquilo ali por abuso, aí você está brincando com Deus. Cuidado com isso. Entendeu? Mas se você se arrependeu sinceramente, a igreja pode perdoar qualquer pecado que você esteja arrependido. E finalmente o parágrafo 983, finalizando aí o nosso estudo, graças a Deus. A catequese empenha-se-á em despertar e alimentar nos fiéis a fé na grandeza incomparável do dom que Cristo ressuscitado concedeu à sua igreja, ou seja, a missão e o poder de perdoar verdadeiramente os pecados, pelo ministério dos apóstolos e de seus sucessores. O que o catecismo está dizendo? É o que eu estou fazendo aqui. Você que é catequista, tá? Seja de criança ou seja de adulto, vamos ensinar para os nossos adultos, para os nossos jovens, a que nós busquemos o sacramento da confissão. Entendeu? Nós temos que parar, gente, com esse medo do sacramento da confissão. É o único meio de Deus nos perdoar. Entendeu? Claro, se você estiver arrependido, Deus já te perdoou. Entenda isso. Você cometeu um pecado, arrependa-se. Deus já te perdoou. Mas você precisa confessar também. Entendeu? Principalmente para receber a comunhão. Para você não sujar o corpo de Cristo, como eu já falei aqui. Tá? Então, gente, nós temos que parar com essa mania. Tá? Você não teve medo de pecar, você não teve eu tenho vergonha de me confessar, você não teve vergonha de pecar. Deus está vendo. Você pode esconder do padre, mas de Deus você não esconde. Se você não confessar aqui, nós vamos estudar isso no sacramento da confissão, gente. A igreja ensina isso. Todo pecado que você confessar aqui nesse mundo para o padre, não vai aparecer no juízo final. Mas se você não confessar aqui com o padre, vai aparecer lá no juízo final diante de todo mundo. Aí você escolhe. Ali só você e o padre e Deus. Tá? Lá, no juízo final, todo mundo vai estar ali vendo. O diabo acusando, né, e Nossa Senhora nos defendendo. E Jesus como juiz. Você escolhe. Não estou falando isso para amedrontar ninguém não, gente. É para a gente parar com esse medo da confissão. Né? Você não vai matar o padre. Mas o padre... Né, eu vou matar o padre. Não, você não vai matar o padre. O padre está careca de ouvir tudo isso. O padre já ouviu cada coisa que você não... Olha, isso que eu ouvi de padre é pior que privado. Entendeu? Mais sujo que privado. Entendeu? Então, gente, não, você não vai matar o padre. Então não tenha medo da confissão. Entendeu? O Senhor quer que seus discípulos
tenham um poder imenso. Quer que seus pobres servidores realizem em seu nome tudo o que havia feito quando estava na terra. Então, gente, Jesus não é um egoísta. Esse povo acha que Jesus é egoísta, né? Só eu posso perdoar pecados. Claro, só ele. Mas ele quis delegar esse poder para os apóstolos. Está lá em João, no Evangelho de São João. E tem gente que ainda quer discutir com Jesus. Os presbíteros, ou seja, os padres, o nome correto, gente, é presbítero. A gente chama de padre carinhoso, né? Mas o nome correto é presbítero. Os presbíteros receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos. Olha só, né? Acho que é por isso que o povo tem inveja dos padres, né? Quem não é católico, acho que fala pra gente não ir confessar com eles porque tem inveja, né? Porque realmente é uma missão muito bonita, né? Olha o que o catecismo está dizendo. O padre tem um poder que nem os anjos têm, de perdoar pecados. Mas tem. Jesus é quem quis assim. Fazer o quê? Você vai discutir com o Senhor? É Jesus quem quis assim, ué. Ele tem esse poder. Por isso que ele é ungido do Senhor. É por isso que eu falo aqui 1000 vezes e falo mais uma vez. Se você não pode falar bem do padre, fique quieto. Deixa para Deus julgá-lo. Ah, mas ele está cometendo pecado. Deus vai julgá-lo, né? Não precisa ficar. Ele vai acertar as contas dele com Deus, mas não é você. Ele é ungido pelo Senhor. Deus colocou ele ali para ele fazer, em nome de Cristo, aquilo que ele tem que fazer. Se ele não faz bem, a Bíblia fala bem claro: a quem foi dado mais, mais será cobrado. Então, gente, os padres, os bispos e o Papa o julgamento deles vão ser muito mais severo que o nosso, do que o meu, do que o seu. Por quê? Porque Deus deu para eles muito mais. Deus deu para eles um poder que não deu para ninguém, para eles fazer o bem, fazer a coisa certa. Agora, se eles fazem errado, Deus vai julgá-los. Não é você e eu. Deus vai julgá-los. Jesus vai julgá-los. Mas vamos rezar por ele. Em vez de você ficar criticando o padre, reze por ele, né? Que tal você rezar pelo seu padre? Né? O que eu mais vejo gente falando mal do padre, reze por ele. Se ele não está sendo um bom padre, reze para que ele seja melhor. Eu não tenho que reclamar. Eu não reclamo de padre, eu já não reclamo mesmo, né? Mas graças a Deus, para mim, os padres são maravilhosos. Da matriz aqui, que eu frequento aqui, foram maravilhosos. Na Santa Rita, quando eu era de lá também, maravilhosos. Não tenho que reclamar de nenhum deles, né? Eu posso ver algum errinho na celebração da missa, algum que eu já possa ter visto, mas fiquei na minha, não falo nada. Mas em termos da pessoa deles, não tem o que dizer, entendeu? Mas também eu não vou na igreja também por causa do padre. Tem gente que ainda não aprendeu isso. Vá na igreja por causa de Jesus, não vá por causa do padre. Ah, eu não vou mais na igreja porque aquele padre não é simpático. Ué, você vai na igreja por causa do padre? Entendeu? O importa é se ele está fazendo direitinho lá a missa, ele está atendendo as confissões, ele está celebrando a missa. O mais importante é isso. Agora, se ele é simpático ou não é, isso vai de cada pessoa, gente. Cada um é de um jeito. Não existe duas pessoas iguais. Esse padre é de um jeito, o outro padre é de outro. O Papa é a mesma coisa. Falavam que o Papa Bento XVI não era simpático. Agora o Papa Francisco já era liberal demais. Então, sempre falando mal, né? Ou por um lado, ninguém está satisfeito com nada, né? Ninguém está satisfeito, entendeu? Ou o Papa é ruim por um jeito, ou é ruim pelo outro. Não vai agradar. Se Jesus não agradou todo mundo, o Papa vai agradar, o padre vai agradar, o bispo vai agradar? Claro que não vai. Então vá à igreja por causa de Jesus. Agora, cuidado, que eles são ministros sagrados de Deus. Então não fique falando mal deles, não. E aí quem vai acertar as contas com Jesus é você. Tá bom? Então, Deus não deu nem aos anjos, nem aos arcanjos o poder que deu aos presbíteros. Deus sanciona lá no alto tudo o que os sacerdotes fazem aqui embaixo. É o que Jesus falou. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. No céu não entra nada errado. Então, se o padre perdoa aqui, Jesus perdoa lá, está perdoado. Pronto, acabou, você está perdoado. Acredite nisso, meu irmão. Acredite nisso, minha irmã. Isso aí é a igreja quem diz, é a palavra. Você não crê na palavra de Deus? É a palavra de Deus quem fala. Tudo que você ligar na terra está ligado no céu. Tudo que você desligar na terra está desligado no céu. É o poder das chaves. Se na igreja não existisse o perdão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, claro. Se eu peco e não tem perdão dos pecados, eu vou para o inferno. Até isso Jesus é bondoso, Jesus nos ama.
nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Vai todo mundo para o inferno. Se não tiver o perdão dos pecados, mas por isso que Jesus deixou como remédio o batismo e a Eucaristia. Perdão, e a confissão. Demos graças a Deus que deu à sua igreja um tal dom. Então, gente, em vez disso, louve a Deus. Agradeça a Deus. Gente, eu sou tão feliz por ser católico por causa disso. Por isso que eu não largo, eu já falei isso aqui. Eu não largo a minha igreja por nada. Pode todo mundo da minha família ir embora. Eu amo a minha família, eu amo. Mas se todos de hoje para amanhã falaram que vão mudar de religião, vão sozinhos. Eu não mudo de religião, gente. Eu faço como Santa Teresa d'Ávila, santa da igreja na época do Lutero. Já falei isso aqui um monte de vezes e vou repetir. Na época o Lutero estava acabando com a igreja, falando mal da igreja, Santa Teresa d'Ávila falou: eu sou filha da igreja, nessa igreja eu nasci, quero viver e quero morrer. Eu a mesma coisa. Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Só existe na igreja católica isso. E você vai largar para ir para esses outros lugares que não tem nada disso? Fica a teu critério. Então, gente, graças a Deus, terminamos o estudo da igreja. 25 aulas sobre eclesiologia. Está aí no nosso canal. Se você quiser fazer um estudo sobre a igreja, tem aí o estudo sobre Jesus Cristo. Fiz 25 aulas sobre Jesus e agora 25 aulas sobre a igreja. Está aí para você no nosso canal, se você quiser estudar a eclesiologia, o estudo da igreja. 984, 985, 986 e 987 é resumo. Eu não vou ler para não ficar repetitivo. Então você lê em casa para você fixar. Tá bom? Na próxima aula sobre o catecismo da igreja, nós já vamos mudar de assunto. E graças a Deus chegou no ponto que eu mais queria. Por quê? Porque particularmente é a parte da teologia que eu mais gosto. Eu gosto de tudo na teologia, mas agora nós vamos entrar na minha parte predileta. Então eu vou dar aula com muito gosto. Tá? Eu sou apaixonado por isso. Então na próxima aula nós já vamos começar a estudar o quê? Escatologia. O estudo dos últimos acontecimentos, do final dos tempos. Tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar sobre o quê? Creio na ressurreição da carne, ou seja, na ressurreição. Então nós vamos começar a estudar sobre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E aí nós vamos ter várias aulas sobre escatologia. Céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, não é? Juízo particular, juízo final. Vamos ter bastante aulas para a gente aprender muito sobre isso, gente. Eu espero que vocês vão gostar. Eu amo estudar sobre isso. Tá certo que nós não sabemos muita coisa. A igreja é humilde, né, em reconhecer que é um assunto que a igreja sabe alguma coisa, mas não sabe muito. Tem coisas que Jesus não revelou. Aquilo que Jesus não revelou, nós não sabemos. Se a gente não sabe, é porque não é importante para a gente. Mas aquilo que ele revelou na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, e que a igreja coloca para nós no catecismo, nós vamos estudar. Então, na semana que vem, nós vamos começar a estudar sobre a escatologia, ou seja, creio na ressurreição da carne. O que é a carne? É o corpo, é o nosso corpo. Então, gente, todos nós vamos ressuscitar, bons e maus. Então, nós vamos começar por aí. Se Deus quiser, nós vamos ter bastante aula para a gente poder nos aprofundarmos sobre esse assunto que muita gente gosta também, como eu, mas que muita gente tem medo, não é? Tem gente que não gosta, que tem medo. Eu não tenho medo, eu gosto de estudar escatologia. Então, se Deus quiser, Deus nos dá vida e saúde, nós vamos ter bastante aulas aí agora sobre os últimos acontecimentos, né? Que a teologia chama de novíssimos, não é? Ou seja, aquilo que vai acontecer desde o momento da nossa morte, né, até, né, Jesus Cristo voltar. Ok? Então, se Deus quiser, nos acompanhe aí, coloque para outras pessoas. Você quer fazer um curso de escatologia? Aí, uma oportunidade para você estudar. Você que nunca estudou sobre isso. Tá aí, estou te chamando para então, a partir de semana que vem, né, aula de escatologia no Catecismo da Igreja Católica. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra.
pela intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, e de São José, o patrono da Igreja, de todos os anjos e santos de Deus que formam a Igreja Celeste, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.